profeta Isaías, no capítulo 53, o verso 5, nós lemos o seguinte: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10 diz mais: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que versos profundos do profeta Isaías a respeito do sacrifício de Cristo, não é? Compreendendo este assunto importante que Isaías escreve, percebemos que foi ali o próprio Pai que apresentou o seu Filho como propiciação ou como expiação. E nós percebemos que ao Deus ofertar o seu próprio Filho, como os deuses, mitos ou mitologias de deuses irados, já ouviram? Deuses que requeriam um sacrifício para aplacar a sua ira. O nosso Deus, ele não tem nada a ver com essa noção pagã de sacrifício para aplacar a ira de um Deus zangado. Nada disso. Deus não é um Deus arbitrário, nem um Deus caprichoso. Nós vimos ali que o homem tinha se perdido, e pelo grande amor com que ele nos amou, diante da face culposa humana, Cristo então aceita ser o representante, o substituto, aceita ser a propiciação ou expiação pelo pecado. Então, quando nós compreendemos essa perspectiva, nós vemos então Cristo como oferta de sacrifício agradável a Deus. Efésios 5, verso 2, diz bem isto: oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, vemos aqui o alto sacrifício de Cristo, agradável ao Pai, a Deus. Por que será que Deus vê o seu Filho se sacrificar pelo pecado, ou aceitando ser sacrificado pelo pecado humano? Porque é agradável. Sabe por quê? Porque ele removeria uma barreira erguida entre Deus e o homem pecador. Somente o sacrifício de Cristo. O homem deveria morrer porque ele pecou. A justa e santa lei de Deus dizia que o pecador deveria morrer. Mas Jesus Cristo, o inocente, ele morre no lugar do pecador, removendo esta barreira, removendo esta situação que havia para ligar o homem novamente a Deus. Então, Cristo Jesus, o inocente, ele suporta plenamente a ira justa de Deus para salvar o pecador. Através de Cristo, então a ira de Deus é desviada do homem a si próprio. A ira de Deus é desviada do homem para si próprio. E ele então sofre a punição, que foi a sua morte, em meu lugar e em seu lugar. E Romanos 3,25
revela que, através do sacrifício de Cristo, o pecado é expiado, é remido. E a expiação, então, ela focaliza-se naquilo que o sangue expiatório efetua pelo pecador arrependido. O pecador arrependido, então, experimenta o perdão, ele experimenta a remoção da culpa pessoal, ele experimenta a purificação pessoal do seu pecado através do sacrifício expiatório de Cristo, através do sangue. E por isso, a Bíblia diz que isto agradou o Pai, porque Cristo, ele se oferece para trazer de volta ao Pai os seus filhos que se haviam perdido. Então a Escritura, ela apresenta Cristo como aquele que suporta os pecados da humanidade. A Escritura aprofunda mais ainda esse tema em linguagem profética, como Isaías expressou, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele levou sobre si os pecados de muitos. E quando Paulo fala da expiação, quando fala de Cristo removendo os pecados, ele tinha em mente essa profecia do profeta Isaías, onde ele escreve em 1 Coríntios 15, verso 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Percebe? Então, são textos que destacam um importante conceito de salvação. O plano da salvação, ele é delineado através da morte sacrificial de Cristo. Os pecados, culpas que macularam e maculam o ser humano podem ser transferidos para aquele que suporta nossos pecados. E ele torna o ser humano puro, limpo dos seus pecados. Então, meu querido ouvinte, se você se sente muito pecador, se você sente que tem um fardo de pecado sobre os seus ombros, leve a Cristo, coloque sobre ele o seu fardo de pecado, ele suporta. Percebeu? Ele é aquele que suporta os nossos pecados. Ele pode carregar o meu pecado, ele pode tomar esse pecado meu, ele pode tornar a mim e a você puro. As cerimônias pertinentes aos sacrifícios lá do antigo santuário, do Antigo Testamento, né, revelam esse papel desempenhado por Cristo. Lá no sacrifício do Antigo Testamento, a transferência do culpado, a transferência do pecado da pessoa culpada para aquele animalzinho, aquela inocente vítima, era um símbolo de a transferência do pecado do pecador arrependido para Cristo, o inocente que não tem nenhuma culpa, nenhum pecado, aquele que suporta os nossos pecados. Portanto, cada animalzinho que era levado ao santuário ou era sacrificado, derramado o seu sangue, ele recebia simbolicamente a culpa do pecador. O pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animalzinho, daquela inocente vítima e confessava os seus pecados. Que culpa tinha um animalzinho com o pecado do ser humano? Nada. Que culpa tem Jesus ou tinha Jesus com relação ao meu pecado? Nenhuma culpa. Mas o animalzinho era símbolo daquele que carregava os nossos pecados, que suportava a morte por causa do pecador. Cristo é este mesmo símbolo, aquele que suporta os nossos pecados. E o Novo Testamento aqui, ele revela
que as cerimônias do Antigo Testamento, que tinham como objetivos obter o perdão, obter a purificação, a reconciliação através do sangue daquele animal substituinte, foram cumpridas plenamente no sangue de Cristo, na morte sacrificial de Cristo, ali no Novo Testamento. Ou seja, o derramamento de sangue, ou seja, o sangue de Cristo, é de fato o Novo Testamento. Como o próprio livro de Lucas diz que o sangue de Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança no meu sangue, o sangue de Cristo é a nova aliança. Percebeu? Então, o sangue de Cristo cumpre plenamente o plano da salvação, cumpre plenamente ele como aquele que substituiu a minha pessoa, a sua pessoa. Era para mim, era para você, para o homem pecador morrer, ele toma esse lugar, por isso, morte substituinte. Sim, o sangue expiatório de Cristo na cruz do Calvário é capaz de remover todo o pecado daqueles que vão a ele arrependido. Então, em contraste com aqueles métodos antigos, o Novo Testamento, ele diz claro no livro de Hebreus 9,14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele purificará nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Se lá no Antigo Testamento a pessoa levava um animalzinho, fazia o sacrifício, ele ia embora sem culpa. Ele estava livre daquela culpa. Agora, como diz Paulo, muito mais pelo sangue de Cristo. Você imagine o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno, o sacrifício do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Sim, muito mais o sangue de Cristo purificará as nossas consciências das obras mortas, e assim nós podemos servir ao Deus vivo com uma consciência limpa do pecado. Sabe, meus queridos, nós só temos culpa no cartório se nós não formos a Jesus. Ele está pronto para remover essa culpa. Portanto, o sangue dele é suficiente. Você se sente muito pecador? Você se sente grandemente pecador? Foi por você que Jesus morreu. Você se sente menos pecador? Foi por você que Jesus morreu. Você se sente santo? Cuidado. Tenha cuidado. Tá certo? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O derramamento do sangue de Cristo realizou a expiação pelo pecado da humanidade. O sangue de Cristo derramado realizou por completo a expiação. E João, ele disse que, em virtude do grande amor de Deus, ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu quero enfatizar nesta manhã que o sangue de Cristo é purificador. O sangue de Cristo é removedor de pecado. Sabe, meu querido, vamos a Jesus e ele vai nos limpar. Agora, se eu não aceitar ir a Cristo, não aceitar o sacrifício, se eu não aceitar que ele me purifique, como ele pode fazer isso? Então, o ato objetivo da reconciliação ou de reconciliação de Deus tem sido realizado através do propiciador, expiador sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Deus é o providenciador, mas também ele é o recipiente desta reconciliação. Foi Deus que propiciou esta reconciliação. Foi Jesus Cristo que aceitou expiar
Portanto, Deus é tanto providenciador como recipiente desta reconciliação. Então, quando os seres humanos caíram e passaram a estar sob o domínio do pecado, eles tornaram-se sujeitos à condenação. Tornaram-se sujeitos à maldição da lei. Pecador deve morrer. Essa era a maldição da lei. O homem se tornou escravo do pecado. E escravo, sabemos qual é o fim de um escravo. Viver eternamente em servidão. Sujeito à servidão para sempre. Exceto em alguns casos que o seu patrão lhe dá liberdade, não é? Mas sim, o ser humano se tornou escravo do pecado, condenado pela lei que dizia que o pecador deveria morrer. O homem passou a estar sujeito à morte eterna. Era praticamente impossível o ser humano escapar. Praticamente impossível, não, era impossível o homem escapar da morte eterna. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, diz Salmos 49, verso 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir. Quando nós olhamos para Oséias 13, verso 14, diz: eu o remirei do poder do inferno, eu o resgatarei da morte. O meu irmão não me pode remir. O meu pai não me pode remir. Minha mãe não me pode remir. Mas Deus diz: eu o remirei do poder do inferno. Eu o resgatarei da morte. Eu quebrarei a maldição da lei que diz: o homem deve morrer. Eu o remirei. Percebeu? Aí você pergunta: Daniel, mas de que modo eu posso ser remido? Sim, através de Jesus, claro. E ele próprio testificou quanto a si próprio, quando ele veio a esse mundo, dizendo: eu vim para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Por que de muitos? Porque nem todos vão aceitar este resgate. Então, qual a missão de Cristo? Veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate. Assim, percebemos que Deus então comprou a minha pessoa lá da servidão. Ele pagou o preço do resgate. Então ele comprou os seus filhos com o seu próprio sangue. Ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. É por isso que Paulo diz que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a sua infinita graça. Percebeu? Então, a morte de Cristo visava remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso e de boas obras. Então, como Deus pode nos remir quando nós o aceitamos, quando nós vamos a Ele? A graça de Cristo é suficiente, meus queridos. Simplesmente assim. É só eu aceitar. Dá-me, filho meu, o teu coração. É isto. É isso que Deus requer de mim e de você. E sendo assim, Ele vai me remir. Ele vai me purificar. Ele vai me libertar da escravidão do pecado. Tá certo? O senhor do escravo não, ou o senhor exatamente do escravo, não terá mais poder sobre mim. A servidão do pecado não terá mais poder sobre mim, a escravidão do pecado não terá poder sobre mim, porque Cristo me resgatou. Ele pagou a minha culpa, Ele pagou o preço de sangue. Simples, meu querido ouvinte. Agora, se nós quisermos continuar na escravidão do pecado, se eu não quiser ou não aceitar o resgate, se eu não aceitar
que Cristo me redime, o que ele poderá fazer por mim? O meu irmão, como diz o salmista, não poderá me remir. Mas Deus diz, eu o remirei. É ele. A morte de Cristo ratificou a propriedade de Deus sobre a humanidade. Então, de acordo com a expressão de Paulo, vocês não são de vós mesmo, porque vocês foram comprados por preço. Eu não pertenço mais ao inimigo, Satanás. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Nós fomos comprados por bom preço. E Deus nos resgatou e quer nos colocar no melhor lugar. Quando você compra algo de muito valor, você quer colocar no melhor lugar aquele algo de muito valor. Você quer guardar com muito carinho. Você quer colocar num lugar de destaque, algo de muito valor. E Deus nos comprou, portanto, vocês não são de vocês mesmos. Não pertencemos ao nosso egoísmo, não pertencemos às nossas vaidades, não pertencemos a nós mesmos, somos de Deus, comprado por alto preço. Então, por intermédio da sua morte, Cristo rompeu o domínio do pecado, extinguiu a escravidão espiritual, removeu a condenação e a maldição da lei e tornou disponível aos pecadores arrependidos a vida eterna. Não mais condenação eterna. Não mais maldição da lei que dizia, você deve morrer porque você pecou, você errou. Não, ele rompeu esse domínio da escravidão. Ele extinguiu essa escravidão. Ele removeu essa condenação. E Pedro diz que os crentes foram redimidos do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Quais foram o fútil procedimento? Pecado, escravidão, servidão do pecado. E então, aqui Pedro diz que nós fomos redimidos daquele fútil procedimento que os nossos pais passaram a nós. Tá certo? Porque Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Paulo escreveu que aqueles que foram libertados da escravidão do pecado e de seus frutos mortais, agora se encontram no serviço de Deus e produzindo frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que linda expressão de Paulo. Você foi libertado, você foi resgatado, agora vocês encontram-se no serviço de Deus. Agora vocês produzem frutos dignos de vida eterna, porque vocês não vivem mais chafurdados no pecado. Somos pecadores, meus queridos, enquanto vivermos nesse mundo, mas nós odiamos o pecado. Nós não gostamos do pecado. Nós não queremos brincar com o pecado. Não queremos nos aproximar do pecado. Mas vivemos num mundo que está sujo e às vezes nos sujamos também. Mas quando nós sentimos que estamos nos sujando ou sujos, nós vamos a Cristo, Ele nos limpa. Não queremos ficar sujos pelo pecado. É por isso que Pedro diz, vocês agora vivem os frutos da santificação, não mais sujos pelo pecado. Porque quando nós nos sentimos sujos, nós vamos a Jesus e Ele nos limpa. Nós, eu digo, todos aqueles que aceitam a Cristo. Nós, eu digo, aqueles que se põem à disposição do sangue de Cristo. Nós, eu digo, aqueles que vão a Cristo e aceitam a santificação e aceitam a vida eterna. Você aceita a vida eterna? Você não gosta do pecado. Se você aceita a vida eterna, a santificação, você quer viver longe do pecado. Você não quer desobedecer a lei de Deus, a santa lei de Deus. Não aquela lei que condena, mas aquela lei que salva, que liberta, que te dá liberdade, que te mostra o caminho. Porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Né? É uma lei de amor, mostrando-nos o caminho. Então eu amo esta lei.
mas eu não gosto da lei do pecado, porque a lei do pecado é condenatória, ela é destrutiva, ela persegue o ser humano, né, para condená-lo. Então, ignorar ou negar os princípios do resgate de Deus é perder de vista o próprio coração do Evangelho, a própria essência do Evangelho, o Evangelho da graça salvadora. Então, quando você perde de vista o resgate que Cristo ofereceu, assim nós perdemos de vista o coração, a essência do Evangelho da graça. Perdemos o poder do Evangelho, passamos a negar a salvação que Cristo nos ofereceu. Passamos a ser ingratos se nós perdemos de vista o Evangelho da salvação. É uma ingratidão por tudo aquilo que Cristo fez. Mas quando abraçamos, aceitamos, buscamos viver, louvamos a Deus constantemente por isso, gratidão no coração pela salvação oferecida por Cristo Jesus. E esse princípio ele é fundamental no nosso cântico de vida, no nosso proceder, na nossa vivência, princípio de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Em Apocalipse 5, verso 9 e 10, há um cântico que diz: porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Foste morto, tu és digno, porque foste morto. Deus é digno, porque Ele criou eu e você. Ele é digno porque Ele mantém eu e você. Ele é digno porque Ele nos resgatou, Ele nos comprou por alto preço, preço de sangue, meu amado. Porque não aceitarmos essa salvação em Cristo Jesus. Porque continuarmos reiteradamente na vida de pecado. Porque continuarmos reiteradamente em produzir pecados ou produzir frutos para o inimigo, Satanás. Deus está nos chamando para produzir frutos dignos de vida eterna. Mas a humanidade tem produzido frutos para a perdição eterna, meus queridos. Tanto Adão quanto Cristo, que nós chamamos de último Adão ou segundo homem, né, representam toda a humanidade. Adão representa a humanidade. Mas o primeiro Adão caiu. O primeiro Adão fracassou. Mas o segundo Adão, que a Bíblia o chama de Jesus Cristo, ele não caiu. Ele poderia ter caído. Adão foi criado santo e perfeito. Jesus se fez homem, ele veio também perfeito. Adão estava sujeito a errar. Ele tinha o livre-arbítrio. Jesus também tinha o livre-arbítrio. Ele poderia pecar também. Mas o primeiro Adão caiu e se torna um representante da humanidade que caiu. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, ele não pecou e se torna o representante da humanidade que busca a vida eterna. Ele não pecou, ele estava sujeito. O segundo Adão deve ser o nosso exemplo. Claro que o primeiro Adão se arrependeu. Ele também foi perdoado dos seus pecados. O primeiro Adão terá vida eterna. O segundo Adão é que fez esse resgate do primeiro Adão. O segundo Adão se entregou pelo primeiro, se deu, comprou o resgate dele. Então, o nosso nascimento natural, segundo Adão, nós pecamos. Porque pelo nascimento natural, somos semelhantes ao segundo Adão.
mas nós podemos nascer espiritualmente segundo o Cristo, segundo o Adão Jesus Cristo, que morreu por nós, nos libertando de todo o pecado. Portanto, Jesus Cristo é o exemplo perfeito daquele que resgata, daquele que salva. Amém? Amém por isso. Louvado seja Deus por essa graça maravilhosa. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque em Jesus Cristo, o segundo Adão, nós temos a libertação dos nossos pecados. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão nos resgatou. Por isso, em Cristo Jesus somos salvos. Por isso te louvamos, ó Pai. Abençoe cada um de nossos ouvintes. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Desejo a todos um feliz sábado, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.